Sejam todos bem-vindos, mais um episódio aqui do Pode Mais, o podcast do mercado imobiliário. E hoje estou aqui com um convidado ilustre, diretamente de Belo Horizonte, terras mineiras, um especialista do mercado imobiliário. São 32 anos de experiência nesse mercado. Seja muito bem-vindo, meu amigo Gilberto Brito. Ok, obrigado a você, Jean, por esse convite. É um prazer estar com vocês aqui que está nos assistindo. Nós trataremos de várias informações, várias experiências que nós estamos participando no mercado imobiliário. Isso. Bom, hoje nós temos muita coisa para falar, né, Brito? Nós temos muito assunto. O Brito está aqui em Terras Capixabas. Isso. Ele, no final de semana, ele lecionou, trouxe um curso aqui de avaliação imobiliária, Okay. né? Muito bacana. Bom, vamos falar sobre vários assuntos aqui. Vamos começar falando, Brito, quero saber sobre as terras mineiras, Belo Horizonte, Minas. Como é que está o mercado imobiliário lá, Brito? A região, o Belo Horizonte, capital e região metropolitana, nós conseguimos passar pela pandemia num formato moderado, com muitas vendas, muitos sucesso em lançamentos de alto luxo, porque as taxas de juros foram uma grande oportunidade para esse segmento que tem um capital financeiro. A locação, inicialmente, houve uma queda forte e no meio da pandemia ela começou reagindo e vem caminhando no processo dela da normalidade. O que aconteceu é que as locações com grandes áreas, elas foram trocadas para locações de áreas menores, certo? Este foi o movimento com relação à locação. E com relação à venda? Como é que A foi? venda foi muito favorecida, o alto luxo, com um resultado financeiro para todos muito bom, para quem comprou, para a gente que intermediou, para a gente que começou a alugar e tal, excelente. No segundo semestre de 2022, para cá, vem tendo uma escala crescente, mês a mês, locação e compra e venda, na capital e na área metropolitana, certo? Perfeito. Além disso, fazendo uma visão macro, nós podemos falar do estado de Minas Gerais, nós temos as potências do mercado imobiliário. Quais são elas? A capital e a região metropolitana, Triângulo Mineiro, o Triângulo Mineiro é muito aquecido. O norte de Minas, certo? Triângulo, região de Uberaba e cidades metropolitanas. No norte é Montes Claros e cidades metropolitanas. O sul de Minas Gerais sempre foi um padrão altíssimo de produção urbana e na área rural. E a outra região é a Zona da Mata, que é Juiz de Fora e próximo ao Rio de Janeiro. E o Vale do Aço, que é composto pela cidade principal, Governador Valadares. Você sabe que eu sou do Vale do Aço, né? Você é do Vale do Aço? Eu sou do Vale do Aço. De Governador Valadares? Não, eu sou de Timóteo. Timóteo? Pertinho de Patinga. Eu morei em Patinga também. Mas Timóteo faz parte do Vale do Aço. Antes de eu vir para o Espírito Santo, eu morava em Patinga. Você nasceu lá? Sou nascido em Timóteo. Em Timóteo. Tem um imóvel lá ainda. De lá você veio para Vim parar Capixaba. no Espírito Santo, rapaz. Mineiro, já com coração capixaba. E lá você já trabalhava na área imobiliária? Não, lá eu sempre trabalhei na área comercial. Trabalhei no Sebrae Minas, lá em Belo Horizonte. Isso. E vim para o Espírito Santo para trabalhar no mercado imobiliário. Muito bom. Cheguei aqui em 2009. 2009, muito bom. Sebrae é uma grande organização do mercado imobiliário, que ele é um grande parceiro que nós temos. O Sebrae é um só, não é por estado. Sim. Então a gente tem contratos com eles e bem potencializado em alguns estados. Eu fui contratado imobiliário. Eu fui contratado pelo Sebrae para fazer um trabalho lá, levar um conteúdo, mas aquilo se tornou o inverso. Aquilo se tornou uma escola para mim.
foi muito importante para minha carreira, para minha vida profissional, a minha participação ali no Sebrae. Foi muito eles são para preparar os profissionais, Isso. os pequenos e médios empresários, eles são, porque eles só trabalham com pequeno e médio, né, empresários. Então eles são formidáveis, né? O programa deles de Empretec, maravilhoso. Muito bom. Muito bom. Bom, Brito, eu estou vendo seu currículo aqui, um currículo extenso, né? Você tem formação em administração, você tem formação em TI. TI, ciência de computação. A sua experiência aqui no mercado imobiliário, ela é extensa também. Você tem inclusive uma experiência no mercado imobiliário internacional, não é isso? Exato. Fala um pouco dessa experiência aí no mercado internacional. Bom, abrindo um parênteses que você não perguntou, mas é interessante a gente colocar. Sim. O TI, eu não atuo como profissional de TI mais. Eu trabalhei 17 anos com tecnologia, depois eu migrei, tem 32 que eu estou no mercado imobiliário. Certo. Mas ele sempre esteve comigo. Primeiro, que além de perito nos tribunais de justiça de imóveis, de avaliação de imóveis e avaliação ambiental, eu também faço perícia de tecnologia. Ah, sim. Certo? Que os meus assistentes são a minha turma de computação, que nós somos amigos até hoje. Eles que são os meus assistentes. E na área imobiliária, quando o Facebook veio para o Brasil, a empresa que eu trabalhava que convidou o Facebook para vir, isso é muito interessantíssimo as pessoas saberem, veio para o Brasil porque ela tinha visão que o Facebook seria um instrumento excelente de vendas. Perfeito. Porque o Facebook, naquela época... Era contato pessoal. Era coisa, book de família, né, particular, não existia fanpage. Sim. Então, além de colocar era só vendas... pessoal, não tinha nada empresarial lá. Colocar vendas. Então, ele foi convidado e eu participei desse projeto e depois, já na área imobiliária, eu fui diretor, na área imobiliária, eu trabalhei só com um empresário, que é o Alexandre Gribel, de Belo Horizonte. Ele é da área imobiliária e o irmão dele é o Eduardo Gribel, tem construtora. Certo. Constrói na área imóveis de porte. E o Alexandre, na empresa dele, ela se tornou a Brasil Brokers, que é nacional, e eles me convidaram para ser o diretor de e-commerce, que não existia na área imobiliária. De toda ela do país inteiro. Então foram muitas experiências, isso tudo aconteceu por causa de tecnologia, né, na minha vida. Agora, no mercado imobiliário, são experiências de rural, industrial, de BTS, de locação, e é interessante também o que? A imobiliária, o corretor de imóveis, quando igual você tirou seu Cresce, a gente tem 4 competências que a lei nos dá como especialista para que o mercado nos contraste com o honorário. Certo. A compra e venda de imóveis, locação, administração de imóveis, avaliação e perícia imobiliária, administração de condomínios e incorporação imobiliária. Você entendeu? Então, eu fui evoluindo nesse patamar. Depois de um bom tempo, eu comecei só com compra e venda. Depois de um bom tempo, eu entrei em locação por demanda dos clientes querer que alugasse o imóvel que vendeu e essas coisas assim, um interagindo no outro. Depois veio a administração de condomínio e, por último, foi a incorporação imobiliária pelo relacionamento com todo tipo de construtor, incorporador, que nos demandava, porque é um trabalho muito caro, então é muito pesado para a construtora ter. Certo. E aí nós fomos expandindo. E ela foi um dos start para a concepção da Brito Empreendimentos, que é a construtora nossa. Bom, e aí você me falou do mercado internacional, né? Sim. Como é que foi a sua participação nesse mercado internacional? O mercado nacional, internacional, como que ele surgiu? Eu falei do nacional, esqueci do internacional. O internacional, como que ele surgiu? Seguinte,
um escritório de direito me demandou um trabalho de... Ele teve um cliente internacional no qual este cliente precisava que fizesse avaliação de imóveis lá no país deles, que era o Uruguai. Certo. Este escritório me chamou, me fez a proposta se eu poderia fazer a avaliação de lá. Eu nunca tinha participado de nenhum direto negócio, a pessoa física ou a pessoa jurídica minha, no mercado internacional. Eu topei como experiência, deu super certo, e aí eu fiz, eram vários imóveis que a gente chama de rural e aras, lá chama rancho, no Uruguai, e alguns, que era uma família considerável lá na região. E depois do término desse trabalho, foi um amaranhado de coisas que vai direcionando a gente, porque a gente começa a ter uma expertise. Então, viagens que eu fazia internacional, que anteriormente eu ia simplesmente fazer o lazer, eu passei a fazer lazer junto com o trabalho. Entendi. Então, os relacionamentos que a gente adquire numa viagem internacional, a gente passa a falar do nosso trabalho. Entendi. Aí eu passei a falar do trabalho, de imobiliária, de real estate e tudo, e aí a coisa foi andando. E uma curiosidade, esses imóveis do Uruguai, passou vários anos depois, eles decidiram, o grupo decidiu lá, a família, de vender. Aí o Gilberto, que é meu xará, que é o diretor, o dono da empresa e jurídica, me chamou e falou assim: ô Brito, agora é para vender, você não quer vender? Aí nós fizemos venda depois de muitos anos ainda na área internacional. Um dia eu descobri que tem uma certificação internacional, porque a profissão é só reconhecida no Brasil e nos Estados Unidos. E essa... A profissão só é reconhecida no Brasil e nos Estados Unidos, de corretor. O resto do mundo não tem ela como reconhecida. Eu não sabia disso. É só esses dois países, entendeu? E os Estados Unidos é muito próximo do Brasil, porque o Brasil também, a área de real estate, é muito próximo, porque é o único país que tem esse reconhecimento da profissão, igual a nossa. E aí eu descobri, fiz... Certo? Hoje eu sou um dos primeiros, deve ter hoje em torno de 100, eu acho, hoje. E isso me deu uma outra relevância, porque além de aprender o serviço, nem tanto, mas da gente ter um alinhamento de informações de legislação, de cultura, de operacional, de negócios imobiliários internacionais. Essa certificação que você falou é Real Estate Broker? É CIPS. CIPS. Ela é a sigla que tem na minha biografia. Ah, sim. Aquele CIPS, AAWS é outra, IRM é outra. Tem várias siglas ali. O que significa CIPS? Especialista em negócios imobiliários internacionais. Ah, tá. Global. É a tradução. Eu vi que você também tem lá o Real Estate Broker, que é uma imobiliária atuando dentro do terras americanas, seria isso? Sim. A gente atua nos Estados Unidos e Canadá, muito pouco no México, né? América Central, que é turbulento, negócios. E Europa, 3, 4 países, Austrália, e a gente agora, a última que nós agregamos foi o Golfo como um todo, que o ponto principal é Dubai. Dubai, tá? Fazendo agora. Dubai, certo? O ponto principal é lá. Lá eu tenho eu tenho dois, eu tenho uma broker e um broker. São parceiros de negócio seu lá do... Isso, eles moram lá. Ah, sim. Porque pra gente fazer negócio lá, a gente tem que morar lá. Ah, sim. Entendeu? Então por isso que eles moram lá, ok? Se eu quiser atuar lá direto,
aí eu tenho que... manter residência lá. Pessoal, tenho que morar lá no país deles. Entendi. Eles não aceitam igual a gente faça as parcerias. Como que você tem Só visto? através de contrato. Por isso que a Laura e o Pablo moram lá. Certo. Entendeu? Como que você tem visto o crescimento dos lançamentos imobiliários em países, tanto nos Emirados Árabes quanto nos Estados Unidos? Assim, tem muita construtora lançando empreendimentos lá. Isso. O mundo inteiro, falando mais dessas regiões que eu citei para vocês, reconhece e desenvolve o seu projeto de desenvolvimento imobiliário, né, que dura 10 anos, 20, 30 anos. Agora, o Brasil, vamos falar do Brasil primeiro, depois eu dou o feedback do todo, é o seguinte: o Brasil tem um problema grave que nos países, que todos esses países, tirando a América Central, é o primeiro mundo, não tem. O Brasil não faz pesquisa aplicada de mercado, ele não entende o público dele, ele não estuda profundamente, ele não faz diagnóstico, ou se ele faz, certo? Para que existe essa pesquisa aplicada? Para a gente ter mais sucesso no que a gente vai implantar de um produto, um empreendimento, loteamento, o que for, ter mais sucesso. Perfeito. A gente tem que estudar o mercado, a gente tem que estudar a renda per capita, a gente tem que estudar hoje, 10 anos para cá, o comportamento do homem. O mundo inteiro hoje, primeira coisa que ele faz, ele vai entender o comportamento do morador desse bairro aqui. Qual que é o comportamento? Qual que é a faixa etária? Certo? Então, no Brasil não existe isso, porque é muito caro esse trabalho. Agora, tem muitas empresas que têm essa condição e fazem? Tem. Só que na maioria das vezes, quando eles fazem, aí passa um ano, não virou o negócio. Aí passa outro ano, ok, vai investir, aprovou, vai fazer tudo. Só que eles usam aquela pesquisa de um ano atrás. Entendi. E a pesquisa de hoje já fica defasada, né? Tem data de validade. Então eles utilizam, eles não fazem porque é muito dinheiro. De novo, o investimento é alto, mas em condição VGV do produto é um detalhe, é uma taxa, vamos dizer assim, né? Mas não tem, a cultura de fazer isso. No primeiro mundo já não tem isso, certo? E no primeiro mundo, ele trata uma captação, falando da imobiliária como a prática dela, né, de intermediação, eles têm a cabeça deles é o seguinte: a captação é o oxigênio do mercado imobiliário. A captação é o combustível do mercado imobiliário. Se nós não tivermos o oxigênio e o combustível, nós não temos retorno financeiro, produção financeira. Perfeito. Então, é tratado como uma pedra preciosa. No Brasil, é tratado as vendas. Os produtos, a captação, não é. Quando chega um cliente numa imobiliária no Brasil, venda tem vários. Se é um imóvel que não tem na empresa, não tem na rede que a empresa faz parte, o corretor, ou seja, enfim, não tem a opção, ele simplesmente deleta aquela demanda, aquele cliente, e não busca o que o cliente quer. O primeiro mundo ganha dinheiro com isso. Entendi. Ele tem tudo, igual a gente tem, mas se chega, ele para e ele vai ficar semanas atendendo 1, 2, 3 clientes com perfil que não tem o produto, em buscar o produto exatamente como o cliente falou. Se ele falou assim, eu quero um edifício com piscina de raia aquecida coberta, ele só leva com essa opção 1, 2 ou 3 para o cliente. Certo? E não tem a gordura que a gente trabalha. É uma cultura um pouco diferente. O mercado do primeiro mundo, quanto que é esse imóvel? 1.358.000. Qual que é a proposta à vista? 1.358.000. O que você pode fazer? 1.358.000. Não é... Não tem especulação. Não tem. É só o exato. E ninguém mexe, não existe proposta. Existe proposta do pagamento, mas como proposta de mexer no valor Uhum. de VGV e tal, não tem isso, não existe
essa manipulação, certo? Bom, voltando aqui para o mercado nacional. Sim. Aqui no Espírito Santo eu estou percebendo o grande crescimento dos lançamentos. Eu sei que Belo Horizonte também está tendo bastante lançamento. Eu acabei de retornar no mês passado, agora eu estive em São Paulo, visitei alguns lançamentos imobiliários lá de alto padrão e vi também essa grande demanda, esse grande crescimento. Aí vem a minha pergunta: você acredita que esses lançamentos vão continuar tendo demandas? Porque hoje tem uma demanda forte, né? Sim. Estão lançando e estão vendendo porque tem gente para comprar. Sim. Você acredita que daqui para frente isso vai continuar numa crescente? O que eu te falo é o seguinte: está acontecendo aqui, antes de mais nada, o Espírito Santo é um país muito interessante. Um estado muito interessante. Ele tem um território, uma área menor, mas ele é muito interessante. É concentrado as coisas. Uma posição, um litoral enorme, uma posição estratégica, né? Que é essa região sudeste e tudo, perto da capital do país, do centro econômico. Então, primeiramente isso. Então, já favorece o mercado do Espírito Santo. Segundo, está acontecendo esses movimentos aqui de vendas e sucesso que a gente fala na velocidade que é admitida, né? Não é porque tem gente que quando fala assim sucesso acha que em uma semana vendeu tudo. Isso não é o mercado imobiliário. Aconteceu de 2008 a 2012, por exemplo, que foi o boom dos lançamentos. Foi um momento do mercado imobiliário. O mercado imobiliário nunca foi isso. É vender. Faz e vende realmente e 100%. Por quê? Porque estes produtos, esses empreendedores estão fazendo para a casa direito. Eles estão preocupados e sabendo, dando valor e aonde colocar a coisa e na onde que tem a demanda. Continuando fazendo isso, nós vamos continuar sendo estabelecidos. Porque o Brasil, as cidades, é dificílima uma cidade ela encolher. Sim. As cidades capital só expande. O mapa da cidade só expande. Todo prefeito no nosso país, todos os prefeitos, todos os estados, o Brasil inteiro, quando assume o 1º de janeiro, em janeiro mesmo, os que não são reeleitos, os que são tão novos na gestão, eles fazem reunião com o secretário de Habitação, Desenvolvimento Urbano e tudo, com o mapa na sala dele, que todo prefeito tem um mapa da cidade, do município dele, aonde que tem área de expansão. Por quê? Porque só cresce. Se só cresce, favorece o mercado imobiliário, basta a gente fazer o para-casa que eu falei da pesquisa de mercado. Ok? Que não seja o corretor, para o corretor é complicado, né? Mas ele pode fazer a pesquisa aplicada dele como corretor na região. Sim. De viver, fazer negócio, fazer captações, conversar com os colegas, com as empresas, com a rede imobiliária, participar do que está acontecendo naquela região que ele está observando, já que ele já sabe que é de expansão. É difícil um corretor cobra criada aí, não é antigo, cobra criada no sentido de ser especialista realmente e amar a profissão, no saber a região da cidade que ele mora que tem crescimento. Não, a maioria dos corretores que eu conheço, sabe, para não dizer todos, tem se empenhado em conhecer o mercado, em conhecer os pontos de expansão, em conhecer os pontos de expectativa de crescimento também, né? Exato. Então é canalizado os investimentos para essa região, principalmente, e outras janelas que a gente tem. Igual nós somos, tem um empreendimento que nós somos aqui, no dia da chuva, sim, nós fomos, esse empreendimento. Por que ele é? Porque é uma janela que teve na cidade, é um terreno, sim, que é diferenciado, uma localização diferenciada e etc. Trouxe uma pegada diferente. Uma vista e tudo, e isso é um ponto fora da curva. Né? Ele está comentando aqui porque estava chovendo e a gente estava visitando imóveis. Isso, ele estava visitando os empreendimentos aqui. Isso mesmo, estava com chuva e a sorte que eu estava de tênis e tudo, assim, camiseta, né? Não teve problema, né? E tudo. Mas foi bom, né? Bom, um detalhe importante, porque eu gostaria que você comentasse a respeito, você falou a respeito de
valorização imobiliária. Eu sempre vi o mercado imobiliário como um dos grandes meios de investimento e seguros, né? Eu queria que você falasse um pouco disso aí, depois a gente vai entrar na parte da avaliação. Você falou assim para investimento, mas eu quero acrescentar para o corretor de imóveis. Sim. Que está nos assistindo. Antes, para o corretor é uma profissão que não tem outra para a gente ser reconhecido e ter um retorno financeiro mais digno do que outras profissões. Porque é uma profissão que a gente relaciona com o público de A a Z. Certo? Empresas de A a Z. É a única profissão. As outras profissões, nós somos engajados naquele público-alvo da profissão. Certo? Então, se você trabalha numa multinacional de equipamento, de um equipamento específico, você atua naquele mercado direto e indireto daquele equipamento específico. Você nunca vai atender um cliente da sua empresa de um equipamento que não é daquele mercado, por exemplo, de agronegócio. Você não vai atender. O mercado imobiliário, ele é global, é aonde que nós temos muita oportunidade de desenvolver várias atividades de mercado. Agora, para investidores, o que eu falo é o seguinte: um dia, primeiro ano que eu entrei, segundo, assim, bem no início mesmo, eu tive a honra de conhecer um senhor que é um arquiteto, e a construtora dele, quando eu conheci, era mediana já, e ela se tornou durante muitas décadas, a maior empresa de luxo. Na época eu não falava alto luxo, só falava imóvel de luxo. Certo. Apartamentos, torres. Certo? Então, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, aqui em Espírito Santo eu não lembro. Mas Belo Horizonte, Zona Sul, era só ela. E ele chama Carlos. E ele, logo quando eu comecei, eu tive a honra de conhecê-lo. E ele me explicou, pegou uma prancheta assim, tudo, que era de arquitetura dele da época ainda. Eu achava que ele era engenheiro. E ele pegou e me mostrou um desenho e tudo. Eu já devia ter uns 3 ou 4 anos, porque envolvia a questão de avaliação de imóveis. E eu entrei para a área, poucos anos depois eu já fiz o curso de especialização, esse que eu sou docente hoje, e já fui voar com relação à avaliação. E ele estava me explicando negócio de imóvel, de valor de terra e tal. E depois, qual o comentário que ele fez? É a resposta que eu tenho para te dar com relação aos investidores. Ele virou e falou assim: ô Brito, bateu a mão assim na prancheta, terra é o melhor capital que existe. Porque uma terra, o resto da vida ela só vai valorizar se não sofrer nenhum efeito geográfico. Um maremoto, um terremoto. Correto? Só. Qualquer terra que você adquirir. E ele falou assim: quando você vê um imóvel com todo formoso, todo luxuoso, que ele é muito humilde, ele falou assim: nunca esqueça, o que vale é a terra. A benfeitoria vira ruína. Se não tem manutenção ano a ano. Então, e a terra, ela só valoriza muito a cada 10 anos. Eu achei que ele já era senhor, bem senhor, eu achei que ele estava meio assim, terceira idade já. Viajando na história. Mas respeitando e tudo, que eu sei quem era. E tudo e tal, não desrespeitando, mas eu achei. No decorrer da minha vida, eu já tenho essa sabedoria. Que então não tem como, não tem um outro, no mundo inteiro, quando existe um problema de crime, de corrupção, essas coisas que dá esses boom na mídia, de banco, de governo e tal, primeira coisa, pega tudo imobiliário, depois vai no banco e tira do banco. Vai nos bens, no capital imobiliário. Olha só que interessante. Porque é um ótimo negócio. Esse comentário seu aí, quando fala sobre... Não é ótimo para responder? Olha o que você falou. Você falou que o imóvel
ele é o bem precioso. Sim. As melhorias, as construções, elas podem virar ruínas. Isso. Tá. E entra num cenário daquilo que eu sempre aprendi, que é o seguinte: como é que você precifica ou que você avalia um imóvel? Número 1, localização. Número 2, localização. Número 3, localização. Isso. Eu aprendi isso e achei isso fantástico. E é verdade. Localização é tudo. Tudo. No curso, esse curso promovido para vocês na sexta-feira, foi sexta e sábado, né? Sexta e sábado o dia inteiro. Foi realizado pelo Sindimóveis do Espírito Santo e pelo Formar Brasil. São os dois realizadores desse curso. E esse curso acontecerá em Vitória a cada 2 meses. Tá? Já tá. É um curso de avaliação e perícia imobiliária. É um curso só. Você fica especialista em avaliador de imóveis e perito imobiliário. Eu nunca fiz 2 cursos por uma ementa só. O meu curso sempre foi trabalhar a atividade de avaliação com a atividade de perito forense. Ok? Vocês investem uma vez só e leva tudo mesmo, porque a gente tem que ganhar tempo. Então, eu dei um caso prático que é esse lá. É um imóvel de um instituto internacional, que eu tenho um contrato com eles de 1000 anos, muitos anos. Então, esse imóvel é avaliado todo ano, porque é um instituto americano. Tem esse imóvel em Belo Horizonte e em outras capitais, que eu não lembro mais qual era. Esse imóvel é este caso do Dr. Carlos. Certo. O imóvel não tem que ficar quando mexer, porque ele é tombado e etc, etc. Então a arquitetura dele é dos anos 60, aquela coisa toda. Então eles só ficam dando manutenção. Então, se você calcula quanto que é benfeitoria, a construção disso só foi caindo. Agora, o lote, porque é um lote, a frente, a localização, certo? A profundidade dele, a topografia dele, tudo natural. O terreno é um monstro de poderoso. Entendi. Em compensação, o terreno é 3, 4, 5 vezes maior do que quando eu comecei a fazer avaliação para eles lá, que já tem muitos anos que eu faço, todo ano, para eles. Eu dei no curso este exemplo, porque é um método específico que é utilizado para esse tipo de imóvel nessa situação, que é um imóvel que não tem comparativo. Certo. Então tem uma metodologia específica que é o método evolutivo que faz isso. Então quando eu expliquei o método, aí eu explico um caso prático, porque a minha metodologia de ensino é através de casos práticos e não livro e apostila. Livro e apostila eu tenho os dois, vocês levam, autodidata, dúvidas, a gente tira. Agora aprender, vocês têm que aprender com caso prático. Então, Brito, hoje você tem um Grupo Brito, né? Você é o CEO do Grupo Brito. O Grupo Brito atua em várias vertentes dentro do mercado imobiliário. Então tem a Escola Brito, né? Isso. A escola é o curso de avaliador imobiliário, tem um curso de TTI, que é o Técnico de Transações Imobiliárias. Isso. Brito Escola Técnica. Certo. Brito Imobiliário e Brito Escola Técnica. Brito Escola Técnica, a gente trabalha com cursos na área do mercado imobiliário, construção civil e meio ambiente. Depois vem a área de jurídico e judiciário, porque eu tenho 32 de mercado imobiliário e 28 de perícia. Certo? Logo depois que eu entrei, eu já fiz o curso e fui testando e já fui trabalhando esse serviço para renda. Que o meu objetivo com todos os lugares que eu faço essa certificação é promover maior venda para o corretor e para a imobiliária com avaliação. Certo. E a área, então, jurídico e judiciário, e o outro segmento é a economia, finanças, essa área de economia, certo? E periodicamente nós temos cursos livres da área de pessoas, de gestão de pessoas, de RH, de estratégia, inteligência emocional, vários tipos de temas que é voltado para a área humana e comportamental. Por causa disso que a gente falou, que a gente tem que estudar o mercado, as pessoas,
nós temos esse mercado interno, que são o quê? As equipes, certo? Os empresários têm que entender o processo hoje de desenvolvimento humano. Lá atrás era departamento pessoal, depois foi RH, e aí num tempo foi gestão de pessoas. Hoje é desenvolvimento humano, que vem trabalhando no mundo empresarial, né? Aí você tem a imobiliária também, né? Isso, Tabrita Imobiliária. É a mais antiga. Locação e venda. Locação e venda, avaliação e perícia. A gente tem administração de condomínio. E a gente. A incorporação imobiliária, depois da construtora, eu passei para a Brita Empreendimentos, então a gente não faz mais para aliviar o fluxo dentro da imobiliária. Então na imobiliária a gente faz compra e venda, locação, avaliação em perícia e administração de condomínio. E tem a parte construtora, né? A parte da construtora, ela foi criada, no final do ano passado, fez 11 anos. Esse ano a gente vai fazer 12 anos. 12 anos de 12 construção anos. civil. Isso. Na verdade, 3 anos a gente ficou pegando as aprovações todas que são obrigatórias por lei. Certo. Demorou. Com 2 anos, nós passamos como tinha essas aprovações, né? Caixa, sistema QPH, toda essa ISO e tudo, a gente foi. Então a gente iniciou com serviços de engenharia. Certo. A gente ficou trabalhando assim, tipo uns 4 anos mais ou menos. E quando liberou mesmo de construir, a gente passou já a fazer construção, reforma predial, construir pequenos imóveis, tipo casa geminada, um galpão, um prédiozinho de 4 andares, 3 andares, sem elevador mesmo, essas coisas todas. Aí empreendimento demorou. A gente, desses 12 aí que vai fazer, deve ter uns 5 só, que a gente realmente constrói coisas grandes. Certo. Não gigante, né? Mas com os investidores que nós temos, né? Outro ponto que eu queria comentar com você sobre o Inside Mob. Sim. Inside Mob é um dos grandes eventos do mercado imobiliário no Brasil, né? Esse evento acontece em várias cidades brasileiras. É um evento, é como se fosse um congresso, né? Um workshop sobre tecnologia, mercado, inovação. Grandes palestrantes já subiram no palco do Inside Mob. Eu tive a oportunidade, inclusive, de ver você palestrando num evento desse do Inside Mob, que teve aqui ano passado. Isso. E você é um dos coordenadores desse projeto, né? Isso. É um projeto. A minha pergunta é: como que sobra tempo para isso tudo, Brito? Muita coisa, né? Nem imaginava que você ia perguntar isso, mas que realmente né? Você é esperto demais. Não, essa é a primeira pergunta. A principal não é essa, não. A principal é o Inside. Fala um pouco desse projeto. Do Inside, né? Isso. Que é bem o projeto, o Espírito Santo, ele sempre fez parte do meu calendário de negócios. Certo. Porque no passado, em tecnologia, as empresas que eu trabalhei tinham clientes no Espírito Santo, claro. Todas foram multinacionais. Lógico que tem escritório aqui, em Vitória, né? No Espírito Santo ou em outra cidade daqui. Então eu já vinha muito. Então, na área imobiliária, eu sempre coloquei esse calendário e nós temos a nossa base também de imobiliárias e corretores que são os nossos parceiros, como você, a sua imobiliária e você, corretor de luxo e internacional também. Nós inicializamos o Inside Mob em Vitória ano passado, no Espírito Santo. Foi na Estácio, foi um sucesso. Você não foi palestrante, mas o seu trabalho de mestre de cerimônia foi sensacional. E nós tivemos um feedback maravilhoso. É um evento que é realizado pelo Edgar Ueda sozinho. E eu sou parceiro dele em alguns estados. Ok? Como em outros, aí os outros estados, ele tem outras parcerias. E o Edgar, ele tem a franquia, que chama Next Mob,
que tem a ver com a incorporação, né? Na incorporação imobiliária e imobiliária também, certo? Então, algumas das regiões de alguns estados, o franqueado é que é o parceiro dele naquele estado. Ah, sim, para poder fazer o evento acontecer. Isso, ele é só presencial. E este ano passado foi um dia. Este ano, algumas cidades vão ser 2 dias e outras cidades vão ser 1 dia, horário integral. Certo. Vitória eu não sei se vai ser 1 ou 2 dias este ano, certo? E a gente não tem, o calendário ainda está aos poucos que a gente está pondo no site, tá? Além do Inside Mob, nós temos um outro evento também, que é nível nacional também, né? Sim. Que é o MB Summit. MB Summit. Brasil. MB Summit Brasil. Então, esse evento, você é sócio desse empreendimento, né? Desse projeto. Isso também percorre o Brasil todo, também é como se fosse uma convenção? Workshop, uma convenção, um congresso, um fórum e tal, da área imobiliária. Ele também acontece... Reúne palestrantes locais e nacionais. Certo. No Insight também. Né? Então, são palestrantes locais e nacionais. Certo. É dividido. Agora, o MB Summit Brasil... Ele é do Matheus Brilhante, que é um corretor e empresário de Goiânia, certo? Hoje, este ano, ele mudou para João Pessoa, ele saiu de Goiânia, ele mudou a residência. E é um evento também presencial e já está confirmado para Vitória, dia 16 de agosto, que é o mês do corretor. Está sendo feito um trabalho pelas autoridades, inclusive por você também, o sucesso deste projeto. Ele é vendido através do site, que a gente vai pôr daqui algumas semanas, porque o fechamento de Vitória foi semana sem ser essa que eu cheguei na anterior. Então, por isso que não ainda não tem ingressos disponíveis ainda, mas já está para entrar a qualquer momento. Já vai entrar a qualquer momento, aí vocês vão divulgar, nós vamos, o próprio realizador, né, que é o Matheus, vai informar. É muito, muito barato. Certo? O investimento é muito pequeno, é R$50. E assim, é necessário você estar sempre agregando esse conhecimento, né? Porque é necessário. São conteúdos muito importantes. Vai ser, um dia só, o MB nunca foi 2. E é o dia inteiro? O dia inteiro. Vai ser vai ser lá na Estácio. Mesmo local que foi no site. Isso. Em vez de ser em Vila Velha, em Vitória. Vitória, capital do Espírito Santo, Vitória. Isso. Que vai ser dia 16 de agosto, ok, certo? As entidades que apoiam a profissão, o segmento, já estão apoiando e vão convergir várias coisas a favor do corretor. E ele nunca foi online, só presencial. A diferença maior é que o Inside já tem muitos anos já e já é reconhecido. O MB é reconhecido também, ele só vem crescendo, mas ele tem menos anos do que o Inside de mercado. Ele nasceu, o Matheus foi palestrante de Inside no início. O Inside ele começou lá em Balneário Camboriú? Não, começou em Campinas. Campinas, em São porque Paulo. O Eda é de Balneário, né? Ele está morando em Balneário agora. Sim, mas ele não é de lá, não. Não, ele morava no Sudeste. Aí depois... no sul, ele começou a desenvolver mais a área de incorporação, igual você está falando, que é outro negócio dele. Ele pegou e mudou para lá. Igual o Matheus é de Goiânia, mudou para João Pessoa. Por quê? O MB, até ano passado, só foi no Nordeste. Entendi. Porque o Matheus tem um parceiro forte, que é o professor Tarcísio, que é do Nordeste, então contribuiu muito para essa potência que virou o Nordeste para o evento. Entendeu? Aí este ano que veio para a região Sudeste e Sul. Não, ano passado já tinha a região Sul. É Nordeste com Sul.
A última é a Sudeste que eles estão vindo. Porque a Centro-Oeste sempre teve, porque o Matheus é de lá. Entendi. Muito conhecido, interage com a região Centro-Oeste toda e tal. Então era Nordeste que era potência com Centro-Oeste, depois veio a Sul, faltou Sudeste. Este ano está vindo a Sudeste, eu falei errado. Este ano está vindo a Sudeste participar. Já de bastidores, já posso afirmar para vocês que já existe uma grande expectativa para a realização desse evento aqui no Espírito Santo. Exato. As pessoas já estão aguardando, então vai ser dia 16 de agosto de 2023, lá na Estácio de Sá, em Jardim Camburi, em Vitória. Vai ser no auditório, né? Isso. Onde que ali vai ter o MB Summit. Isso. Vão ter palestrantes nacionais e locais daqui, que nós vamos começar a semana que vem o processo de seleção dos palestrantes do Espírito Santo, que são reconhecidos. A gente faz uma entrevista e faz uma seleção para incorporar. E fica mixado os daqui, da região, com os nacionais. Perfeito. Certo? Eu vou palestrar e vai ser sobre prospecção de renda através de avaliação e perícias de imóveis. Bacana. Esse que é o tema da minha palestra. Prospecção de renda. Prospecção de renda através da avaliação imobiliária? Coisa avaliação boa, hein? imobiliária. Vai ser esse tema, esse é o tema. Já está no site. E no MB, aí eu já não sou parceiro, eu sou sócio de alguns estados. Como o Matheus tem outro sócio de outros estados. O modelo dele é sócio. Entendi. O do Edgar é parceria. Perfeito. Bom, então nós temos a Brito, que trabalha em vários setores aí do mercado imobiliário, né? Isso traz uma bagagem muito grande, né, Brito? Para você que está na linha de frente aí, o CEO desse grupo importantíssimo aí do mercado imobiliário. Brito é um grande parceiro. Cada vez mais a gente está afinando aí essa parceria, porque tem muita coisa boa chegando aí, né, Brito? Muita coisa boa chegando. Cada vez que eu coloco o pé aqui, porque hoje a gente tem um online que contribui na aceleração das coisas, mas nada como a gente colocar o pé aqui. Uma coisa é eu estar lá ao vivo e tal, outra coisa é eu estar na terra de vocês, é outro departamento. É muito importante para mim e eu fico muito grato conforme tudo acontece, como eu sou recebido e reconhecido na região. Tanto o Grupo Brito, nos 3 serviços, quanto o próprio Brito mesmo, certo? Uma coisa interessante que também já está resolvido aqui na cidade para vocês, a cada 2 meses tem esse curso de avaliação e perícia de imóveis realizado pelo Formar e Sindimóveis de Espírito Santo. Só que vão ter periodicamente, aí eu não sei se é a cada 2 ou 3 meses ou todo mês, como que é isso aí, não, que eu não lembro. Vão ter cursos aqui da Brito Escola Técnica em parceria com essas entidades. Sim, perfeito. Com as mesmas, em prol do corretor. Eu sei que eles já passaram 3 assuntos que os corretores, as imobiliárias, toda hora pedem e não tem curso para fazer, só os online. Fazer no modelo de aprendizado, com cases, atividades práticas e tudo, não tem. Nós vamos fazer esses cursos aqui. Vai trazer esse tipo de conteúdo para cá. Isso é importante. Então, tem uma demanda reprimida de vários temas. Então, a gente vai... eles estão fazendo o calendário para a gente fechar com o cronograma nosso, da empresa e o meu, para poder fazer a prática aqui no mercado. Aí vocês ficam atentos para, no início da divulgação, imóveis, né? Para corretor e para imobiliário. Certo. Eu tenho observado que os corretores de imóveis estão cada vez mais querendo se aprofundar, né? Aumentar seu conhecimento, participando de cursos, de eventos, seminários. E isso é muito importante, né? Muito. A qualidade do profissional de imóveis tem melhorado muito. Não só o corretor, como o captador, o vistoriador, a recepcionista da imobiliária, o gerente de vendas, todos eles, a área financeira, a secretaria de vendas. Eu lembro que quando eu comecei, a secretaria de vendas, a porta era aquela porta que é partida no meio, que põe uma bancadazinha e fecha a parte de cima. Sei. Só ficava assim, porque abria, parecia que a gente era um monstro.
A gente chegava lá, tinha um horário que ela tinha que ficar aberta para fazer pagamento, que a gente recebia com dinheiro ou cheque, né? Então, eram essas coisas, ou uma coisa ou outra entregar, por exemplo, segunda-feira, a gente levava a produção de fim de semana, então ficava o dia inteiro aberta, porque era muito entra e sai. Não tinha relacionamento, era assim, era o financeiro isolado, lá. Né? Hoje está integrado, né? Hoje tudo é integrado, né? Estamos evoluindo, né? Evoluindo. Hoje a gente tem um quantitativo assim de metade do mercado redondo, 0 a 0, é de luz, desenvolve, e eu falo tanto de pessoa física quanto jurídica, e a outra metade é meio a meio. Sim. E não era, porque quando eu entrei, 10, 15% era. Entendi. Infelizmente, o malicioso, as coisas erradas e tal, era muito grande. Hoje já melhorou muito isso. Eu percebo que estamos melhorando, estamos avançando muito bem. E essas décadas favoreceu em vários momentos a entrada de outros profissionais de saúde, profissionais da economia, profissionais de construção, entrar no mercado imobiliário por causa do desemprego. Sim. Aí eles desempregaram aposentados, que aposentaram novos e tudo, né? Ou, por um espontâneo, um grande profissional ou diretor de uma multinacional foi desligado, então ele recebeu um grande valor para investir. Ele investiu o quê? Num negócio, numa franquia imobiliária, ou montar uma imobiliária, ou fazer o curso de corretor e carreira solo e etc. E esse público, hoje, eu tenho quase certeza que quase ninguém sabe. Quando eu entrei, a maior parte dos corretores do país era segundo grau. Aí fez o curso técnico, passou a ser uma escolaridade acadêmico, técnico, como técnico, né? E não tem superior. Hoje, é mais de 60% dos corretores já são ativos, né? Os ativos, não todos registrados, mas os ativos que atuantes, eles têm curso superior. Porque não é porque o corretor formou ele como TTI, ele foi lá e fez isso, não. Isso é poucos que fazem. Ele vem de outras formações, né? Isso, ele já vem com bacharelado. Eu atuo em duas frentes. Eu atuo no mercado imobiliário como corretor de imóveis, né? Então tem toda a situação aqui da questão imobiliária dentro da própria imobiliária, e atuo como advogado no setor imobiliário também. Sou especializado em direito imobiliário. Então você é um. Que quando você entrou, você já tinha isso, não já? Já tinha. Ou seja, eu nem lembrava, hoje não, mas aquele dia, mês passado, quando a gente conversou, que você também é advogado, né? Quando você entrou, você já era do direito. Isso é um fator importante, porque eu percebo o seguinte, algumas pessoas falam, mas são advogados que estão tentando se aventurar no mercado imobiliário? Não, é o contrário. O seu caso é diferente. Eu acho que isso soma. Eu só atuo no direito imobiliário, e assim, a minha participação no mercado imobiliário primeiro veio como corretor, tá? Para depois se tornar advogado especialista em direito imobiliário. O que acontece é o seguinte, eu estou vendo alguns arquitetos estão vindo para o mercado imobiliário também. Eu acho isso muito importante, porque eles vêm e trazem consigo a bagagem da experiência das atividades que eles já têm. E tem tudo a ver, são correlacionados. Isso. Né? Arquitetura, o direito, que tem a ver com a segurança jurídica, tem a ver com o contrato, com a documentação imobiliária. Então isso é muito legal. Bom, a Brito... Eu tenho um caso prático online, aconteceu hoje de manhã, eu dei satisfação para ela de arquiteta. Sim. A construtora tem 2 arquitetas. Certo. A arquiteta é só mulher. É a Fernanda e a Aline. E a Aline, esse ano, entrou no meu pé que ela quer entrar na imobiliária. Certo. Ela trabalha só na consultora, nos nossos negócios. Ela quer entrar na imobiliária, porque ela já é assistente minha em processos de avaliação. Ela começou assim, na pandemia, porque na pandemia não parou, né? E os serviços nossos não parou, só a escola que para presencial fechou. Certo. A construtora imobiliária não fechou dia nenhum. Então, na pandemia, a Caixa lançou o edital, deu um clique nela, ela fez a certificação comigo, que eu continuei dando online, e tal, beleza, engajou, veio produzindo. Aí agora ela quer ir para imobiliária.
Ela tem ideias de projetos para fazer na imobiliária, com a equipe minha da imobiliária, tal. Aí porque ela mandou, ontem que eu dei satisfação para ela leu hoje de manhã, agradeceu. Que ela está querendo horário para a gente pôr a coisa para implantar o projeto que ela já teve a ideia da gente fazer em conjunto. E eu já dei ok, que é ótima ideia que ela teve, empreendedora. É isso que você acabou de falar agora. Exatamente isso. Essas duas atividades se comunicam. Bom, então a Brito Imóveis, o Grupo Brito, está hoje na Avenida do Contorno ali, próxima região hospitalar. Isso. Ali é Santa Efigênia, aquela região? Santa Efigênia. Santa Efigênia é funcionários. Funcionários ali. Então você está no Contorno, região hospitalar. Isso. Fala seu Instagram aí para as pessoas começarem a te seguir aí. O Instagram do Grupo Brito é @Grupo Brito. Brito com 2 T's. O meu é Gilberto Brito com 2 T's _. Perfeito. Então, da empresa é @Grupo Brito com 2 T's e o meu é Gilberto Brito _, o Brito sempre com 2 T's. Perfeito. Aguardo vocês lá. Vamos começar a seguir o Brito aí, que tem muito coisa conteúdo bacana. E etc. E eu quebrando o protocolo rápido, que a gente sempre tem que dar uma quebradinha. O Jean é um grande parceiro nosso de produção na escola. Ele foi mestre de cerimônia. Esse ano ele vai estar no MB como palestrante, como corretor nas empresas e também com o Brito corretor. Correto? Que a gente nunca deixa de ser corretor de sangue, né? E tem umas parcerias quando a gente gosta. Aí, né, e tem umas parcerias, vocês vão ter essas informações também pelo mercado, não é só questão de curso e palestra, certo? De negócios imobiliários, certo? Que com certeza mais à frente, que a gente sabe como é que é a roda, como que ela roda, né? De construção também nós teremos em conjunto. Queria fazer esse preâmbulo, porque de você mesmo você não falou, porque é os outros que falam. Né? Então, de você não foi falado nada, mas o Jean é uma ponta que a gente tem de gestão, certo? Obrigado. Estamos sempre juntos aí. Isso. E vai ter parcerias boas aí. Para todos nós. Daqui a pouco o pessoal vai descobrir aí que a gente vai começar, quando puder ser a hora de divulgar, a gente já vai divulgar. Isso, e nós contaremos com todos vocês, tanto ele quanto nós. Brito, muito obrigado pela sua presença. Você que está vindo de Belo Horizonte. Começando a semana aí com todo vapor, né? Hoje é um dia de reuniões. Você está voltando para o Espírito Santo, para Minas Gerais hoje ainda? À noite. Volta hoje à noite? Isso. Hoje ainda eu tenho 3 agendas. Para mim foi um grande prazer te receber aqui. Um prazer esse final de semana domingo a gente ficou até tarde aí visitando empreendimentos e conversando sobre o negócio. Foi de dia na chuva, de noite na noite. Foi muito bom. Isso aí. Brito, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. Agradeço a todos vocês que participaram conosco até aqui. Grande abraço, Deus abençoe a todos. Até logo.